Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Vamos colocar de pé nessa noite, por gentileza. Você que não se achegou até o seu lugar, se você puder estar se achegando. Vamos acalmar os nossos corações, nos prepararmos para adorar o Senhor nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor tem ministrado no meu coração desde ontem à noite, muito forte sobre ansiedade, sobre nervosismo, mas mais do que isso, sobre entregar todas as nossas preocupações, todos os nossos anseios, nossos desejos nas mãos do Senhor. E ainda mais do que isso, confiar que Ele é Deus, sabe, querido, em todo tempo, em toda hora, em toda situação. E baseado nisso, durante o dia de hoje, eu comecei a buscar alguns textos. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, no verso 4, um texto muito conhecido. Todos acharam, amém? Vamos ler então. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade, ou a equidade, ou a bondade, algumas versões dizem, de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluias. Querido, o Senhor me mostrava muitos corações ansiosos, muitos corações preocupados, muitos corações temendo pelo dia de amanhã, com medo. E nós estamos numa série de quartas-feiras, onde estamos contando testemunhos que Deus fez por mim, né? E eu acredito que isso tudo tem um propósito, fortificar a nossa fé, sabe? Nos fazer alcançar um degrau mais longe, junto com o Senhor, para que quando chegue o dia mal, ou se de repente você está passando pelo dia mal, talvez você chegou aqui nessa noite, não, está tudo bom, na verdade o dia está bom, mas o dia mal vai chegar. E quando esse dia chega, não é se esse dia chegar, é quando esse dia chegar, nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor, sabe, querido? Nós precisamos, como igreja, aprender a confiar mais no Senhor, dia após dia. Nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor. Então, que em nome de Jesus, o desejo do meu coração nessa noite é que você e eu, nós possamos sair daqui nessa noite com o nosso coração cheio de alegria, cheio de fé, cheio de esperança no dia de amanhã. Então, querido, talvez você está aqui nessa noite, você não sabe se você vai ter dinheiro para pagar um boleto amanhã, ou talvez você está aqui essa noite, ou ouvindo da sua casa, você não sabe se você vai ter o alimento para a próxima semana, ou você não sabe se amanhã você vai estar empregado ou não. Ou quem sabe você está aqui essa noite e está tudo certo, você recebeu uma promoção no seu trabalho e está tudo correndo bem. Mas eu digo uma coisa para você, querido, independente da sua situação, você tem muitos motivos nessa noite para erguer as suas mãos nesse lugar e adorar e louvar o nome do Senhor, porque Ele é bom em todo tempo Ele tem sido bom. E Ele tem nos dado tanto, muito mais do que merecemos. Sabe, querido, só a sua graça, a sua misericórdia já nos basta. Então que nós possamos nos encontrar diante da presença do Senhor nessa noite, com anseio apenas pela sua presença e por seus pés, e crendo, confiando no que Ele há de fazer, amém? Glória a Deus. Se você puder fechar os seus olhos nessa noite, curvar a sua fronte, vamos entregar esse culto nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo culto dessa noite, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que temos nesse lugar, Senhor,
de te adorar, de louvar, Senhor, de entoar canções ao Teu nome nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, Pai, nessa noite que Tu possa encher os nossos corações, Pai, com a Tua presença, com a Tua alegria, Senhor. Senhor, de tal forma, Senhor, que possamos contagiar as pessoas ao nosso redor, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Colocamos todo esse culto diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos todo o culto diante de Ti, Senhor. Quem estará trazendo a palavra, Senhor, até a última palavra ser ministrada, colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Que todo o propósito, Senhor, tudo aquilo que estabelecesse para essa noite, Senhor, venha a ser cumprido na íntegra, Senhor. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai. E nós clamamos nessa noite, Senhor, que todo vento contrário, tudo aquilo que vem trazendo insegurança, tudo aquilo que vem trazer medo, Pai, tudo aquilo que vem trazer, Senhor, falta de fé, dúvida aos nossos corações, Senhor, nós clamamos que venha cair por terra nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Traz, Senhor, sobre a Tua igreja nessa noite uma nova unção de alegria, Senhor. Traz sobre a Tua igreja nessa noite, Senhor, uma unção de fé, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Sabe, querido, em meio a isso tudo, o Senhor começou a me trazer durante o dia de hoje várias canções. Várias e várias canções. E todas muito antigas. E eu entendi então que hoje é dia, querido, de você fechar os seus olhos nesse lugar e erguer as suas mãos e glorificar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez. Glorificar ao Senhor pelo lugar que Ele te tirou e por onde você está hoje, amém? Aleluias. Faça dessa canção então uma oração nessa noite, cante junto conosco, amém? Amém. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, Jesus, segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. As vozes declaram: se o trovão e o mar se erguerem, sobre a também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Nesse lugar, Jesus. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno e inseparável, que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno e inseparável,
falou e tudo se formou. Me chama pelo nome, as mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Esse Deus poderoso, esse Deus amado, que com uma palavra tudo fez, tudo criou, me fez você, nos colocou um selo que é o Espírito Santo, nos acrescentou promessas, mesmo a gente sendo tão falho e limitado. Ele espera de mim e de você apenas uma coisa. Eu estava no meu devocional lendo os primeiros capítulos de Mateus, estudando, lendo, chorando em cima. Como é bom se relacionar com a palavra de Deus, irmãos. Como é bom, como é precioso. Dali sai manás, dali sai direções, sai sinalizações. E quando Jesus ele vai chamar os primeiros discípulos no capítulo 4 de Mateus, não precisa abrir não, mas é do versículo 12 em diante. Primeiro ele chama Pedro e André, os dois irmãos. Eles estavam lançando redes, trabalhando, era o seu ofício, era a sua empresa, era o seu negócio. E Jesus chega para eles e não fala muita coisa. Ele só olhou para os dois e falou assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E sabe o que é interessante? No versículo 20 eles falaram assim, eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Que doideira, cara. Aí Jesus andou mais um pouquinho na praia e encontrou mais dois ali. Só que esses dois não estavam lançando a rede, eles estavam consertando as redes no barco com o pai. Geralmente os consertadores estão mais próximos do pai. Isso é um mistério que fica para outro dia. Mas tinha os consertadores que estavam ali consertando o barco, estavam ali perto do pai. Jesus chega para esses dois, João e Tiago, chamou eles e falou: olha, me seguem. Os dois largaram o barco, largaram o pai, largaram as redes, largaram tudo. E o texto diz: e eles imediatamente deixaram o barco, o pai, para seguirem a Jesus. Esse texto ele me assusta, mas me impulsiona para esse tempo. Esse Jesus que pagou um preço tão alto por mim, por você, que derramou todo o seu sangue, ele só espera uma coisa: obediência imediata. Você imagina o cara estava no seu trabalho, no seu ofício, no seu barquinho, gente, estava lá trabalhando bonitinho, o outro consertando a rede junto com a família ali, tudo certinho. Jesus não fala nem do plano, não fala nem para onde, não diz como, só fala: me segue. Quem quer seguir um cara assim que passa na tua frente, nem explica, nem diz o nome, CPF, nada, nem para onde está indo, você larga tudo e segue? Quem que faz isso? Com outra pessoa talvez nós não faríamos, mas quando é Jesus a gente faz. Quando é Jesus chamando, o que Ele espera de mim e de você nesse tempo, respostas imediatas. Isso mexeu meu coração essa semana, irmãos. Esse texto encheu meu coração. Esse Rei do Universo, como cantamos aqui, Senhor de tudo, o que Ele espera de mim e você é que a gente obedeça. Duas vezes o texto fala: imediatamente. Então, recado para você reto nessa quarta-feira: para de procrastinar, para de empurrar com a barriga, para de deixar para depois aquilo que Deus já mandou você fazer. Faz tempo. E imediatamente deixaram as redes, e imediatamente saíram do barquinho e obedeceram, e foram marcados, entraram para a história, tiveram experiências extraordinárias. Então são dias de obedecer rápido. Amém?
Esse foi um recado de Deus essa semana para mim, porque o resultado, o fluxo que Deus vai sempre esperar de mim, de você, vai ser obediência. Então feche teus olhos e declara essa canção ao Senhor. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso na tua presença. Fala conosco, como o Senhor tem falado tanto nos últimos cultos, liberações da tua parte. Senhor, como somos gratos por estar na tua presença. Poderemos estar em qualquer outro lugar nesse momento, mas escolhemos a tua presença. E eu sei que na tua presença há direções, há sinalizações, há cura, restauração, transformação. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder ouvir a tua voz e entoar louvores ao teu nome. Conduz esse culto como tem sido desde o início, os louvores. Senhor, tudo que iremos fazer aqui, o testemunho de vida dessa série tão maravilhosa, que venha tocar, transformar, curar. Senhor, nós oramos e entregamos isso diante de Ti, com gratidão por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas nesses dias, Pai, em nome de Jesus. E se você está feliz, dê o seu melhor aplauso para Ele. Glória a Deus. Esse Deus é bom demais. Tome o seu lugar então, em nome de Jesus. Nós já vamos passar para a palavra. Tivemos esse final de semana em Caçador. Nós temos 2 igrejas em Caçador. Uma igreja Nação Forte e uma igreja aliançada debaixo da cobertura. Então passamos pelas 2 igrejas e também ministramos no Conselho de Pastores da cidade. Então foi assim um Hadouken de todos esses anos que eu vou para Caçador, antes mesmo de ter Nação Forte. Foi o final de semana mais forte do que eu já vi naquele lugar. Nível de ativação, e eu sei que era o mesmo Espírito que estava aqui, né? A ativação aqui nos cultos, foi a ativação lá mesmo, de igual, irmãos. Incrível o que Deus gerou no mesmo, em geografias diferentes, mas a mesma liberação. Foi o melhor culto da nossa história da Nação Forte Caçador, foi domingo. Foi impressionante. A Carol daí domingo à noite pregou, a apóstola Carol na Liberdade Cristã, igreja do pastor Neri. E também no Conselho de Pastores foi algo assim sobrenatural. Tinha pastores não só de Caçador, mas pastores de Fraiburgo, de Videira, cidadezinhas ali perto, ali para quem conhece a região, né? Conhece bem a região. Irmãos, sabe o que é? Todos os pastores, todos, sem exceção. A igreja estava lotada dentro do distanciamento que a gente... Aí o conselho foi numa outra igreja, né? A gente fez a reunião. Os pastores com o rosto no pó, berrando, irmãos, chorando pelas suas mazelas. E eu junto, todos nós, porque ninguém melhor do que ninguém, orando para que Deus viesse nos alinhar. E foi algo assim, foi uma das viagens mais impressionantes que a gente fez debaixo das nossas igrejas que a gente cobre, né? Foi muito forte, muito forte. Como Deus renovou algumas coisas e realinhou e apontou outras, foi fantástico.
E essa semana aqui promete uma semana de muita intensidade aqui, começando hoje, para quem está chegando agora. Aliás, tem alguém pela primeira vez aqui na nação? Faz sinalzinho com a mão, deixa eu conhecer você, olha quanta gente, Deus abençoe. Tá? Aqui no cantinho que eu não vi, tem alguém pela primeira vez? Não? Os nossos visitantes estão mais do lado de cá? Aqui, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, tá? Sintam-se em casa. Sintam-se abraçados também, mesmo não podendo abraçar, né? Em nome de Jesus. Vamos dar um abraço aos nossos visitantes. Aliás, um abraço, não um aplauso. Abraço também, né? De longe aqui. Você que está chegando agora, você que está nos ouvindo pelas redes sociais, Facebook, YouTube, etc. A quarta-feira de setembro é a série mais apaixonante do ano, irmãos. Nossos cultos de quarta sempre são temáticos, são liberações específicas. Por exemplo, a série de outubro eu recebi uma palavra de uma nossa diaconisa aqui, ela nem sabe, mas a palavra que ela me deu foi a série. e coisas que Deus tem liberado. E setembro a série é o que Deus fez por mim. E todo ano filhos da casa contam as suas histórias lindas, impactantes. Às vezes um é na cura de pai e mãe, outro é na cura, outro é no alinhamento, outro é uma história de vida. E aí, irmãos, aí aqui não é pregadores, não, é pessoas às vezes que nunca pegou nem o microfone na mão, os joelhos se encontram, na tela branca, tela azul, mas não tem problema, porque nessas séries o apaixonante é isso, o legal é isso, é pessoas contando as suas histórias de vida. Tem o nervosismo, tem isso, tem aquilo, mas como a gente foi edificado, por exemplo, pela história da Gil, né? Semana passada, que coisa forte, irmãos. E hoje é a nossa filha, né? Adotiva, a Rita Lestel, que vai estar cantando, contando e pregando e testemunhando toda a sua história. É forte, irmãos. Eu repassei com ela ontem à noite ainda, né? Tem coisas que nem eu, meu Deus, que forte. Eu sei que você vai ser muito edificado. E semana que vem o fogo pega aqui, irmãos, porque daí é o testemunho do pastor Léo e da pastora Pri, que é muito, mas muito forte, que é o lançamento do livro deles também, né? O pastor Léo está onde? Sabia? Tá aqui. Essa deixa para a semana que vem, irmão. Meu Deus, essa série está um petardo maior do que o outro, né? Amanhã escola de Esther, glória, olha que semana intensa, né? Amanhã escola de Esther, aula de maldições hereditárias, né? Um panorama bíblico sobre o assunto, equilibrado, né? Não esse misticismo maluco que tem por aí, mas um panorama bíblico, uma ativação bíblica sobre um assunto tão difícil de entender. Aula de Esther aqui. E sexta-feira começa a conferência do Papo de Macho. Aleluia! Glória a Deus, homens. Mais ou menos. Tem homem aí vivo aí nesse culto, irmão? Não, pelo amor de Deus, irmão. Faz uma vergonha. Começa a conferência, a gente abriu 170 vagas, conversamos aí com o Pierre, né, e tal, com o pessoal. Vamos abrir porque a gente pode ainda colocar até umas 190. Aliás, poderia até botar mais, né? Nossa plaquinha que nós vamos botar lá é 870 pessoas, então a capacidade máxima, então dá para 30%, está longe ainda. Mas a gente decidiu então fechar em 190, abrir mais 20. E já só falta 5. Então, irmãos, já é o recorde da nossa história numa conferência de homens, no meio de uma pandemia, né? No meio não, né? Eu digo no final de uma pandemia, né? Já estamos no final de uma pandemia. E já é o recorde, né, Pierre? Nunca colocamos, nem quando estava tudo liberado, tantos homens num lugar só, recebendo de Deus palavra, poder de Deus. Sexta-feira à noite, o pastor Telmo Martinello já vai estar aqui abrindo com tudo, né, a conferência. E aí sábado à tarde, sábado à noite, ministrações. Se prepara, ainda tem 5 vaguinhas, tá? Né? Tá a equipe aí, tá o Rude, tá o pessoal aí, se quiser o PR. É só o que falta. 5 vaguinhas e aí a gente não deu, né? Aí encerra. Tá bom? E domingo, Santa Ceia do Senhor. A gente está encerrando essa parte, ofertar aí para a palavra. Domingo a ceia, 2 coisas. Primeiro, não venha de qualquer jeito. A palavra de domingo, Deus me deu um sonho. Eu acordei de madrugada suando, irmãos. O tema vai ser: a vida é curta. Tá bom? Aperta o cinto aí que vai ser forte, Brasil. O tema de domingo é forte, irmãos. Deus me deu um sonho, uma palavra. Eu vou pregar nos 2 cultos, de manhã e à noite. Escolha o melhor horário, 9h30 ou 19h30. O culto vai ser, né? E venha preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Traga alimento, por favor, lembre de trazer. Você acha que acabou de a gente tocar as famílias aí no meio? Eu sei que a situação para alguns já melhoraram, já está um pouquinho melhor, não tão desesperadora como estava no início,
Mas tem muita coisa ainda em famílias para a gente tocar, muita necessidade. Então lembre de trazer o seu alimento, sua cesta básica, tá bom? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos ofertar ao Senhor. Estamos correndo contra o tempo para tentar terminar o mínimo da igreja para a festa de outubro, de 14 anos da Nação Forte. Então, é corrida, irmãos. Por isso que peço perdão pelo contratempo, é tijolo, é pau lá para todo quanto é lado. A gente está em obras, né? Então, e você, desse mês de setembro, você quiser ofertar especificamente, são dias de solo fértil, nos procure. Já sei que tem muitos irmãos que se movimentam e vão colher absurdamente, porque o reino de Deus ainda é sempre o melhor solo, né? O reino de Deus. Então separe na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Hoje o dono do prédio, né? O dono daquela empresa que é aqui, a Simpsons, como é que chama? Simpsons, que é o dono de tudo. Ele esteve aqui, eu apresentei tudo para ele, ele não tinha visto, ele ficou impactado. Ele falou: cara, que lindo, cara, não sei o quê. E aí eu fui falando dos projetos sociais para ele. No final ele chegou assim: cara, eu tenho que ofertar aí alguma coisa também. Ele falou assim, mais ou menos alguma coisa que ele eu preciso participar disso, cara, tá doido? Ficou muito impactado, porque realmente, irmãos, quando a obra é de Deus é isso. Quando é do homem não dá nada certo, mas quando é de Deus ele faz, amém? Então separe na sua mão, tem maquininha lá atrás também. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, a 100 por 1. São dias que o solo está fértil, e que cada semente que cair no solo venha germinar a 100 por 1 para louvor e glória do Teu nome, Pai. Por isso, Senhor, abençoa cada um deles, conforme o Espírito Santo tem movido. É a nossa oração já de gratidão na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém? Você pode trazer a sua oferta aqui ou aqui atrás. Eu não sei se tem alguém na maquininha lá no fundo. Se puder algum diácono ficar lá, daí tem a maquininha lá atrás também, tá? Em nome de Jesus. Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Glória a Deus. Queridos, eu não vou deixar nada para o final, porque eu quero dar toda a prioridade para a palavra. Não quero ficar falando nada no final. Quero deixar nessas séries. Eu vi o quebrantamento que foi aqui quarta passada. Meu Deus, gente que saiu assim, tocado, moído, né? Então não vou deixar nada para o final. Então ouça bem, esteja atento nos grupos de WhatsApp amanhã, só isso que eu falo. Vai ter uma mudança de logística das cadeiras aqui, vai ter algumas novidades em relação à criança. Eu não posso fazer cultinho ainda, mas algumas flexibilizações que nós pastores estamos conversando. Então alguma coisinha esteja atento nos grupos de WhatsApp amanhã. Amanhã à tarde aqui do escritório eu vou dar algumas liberações que vão começar a partir da ceia de domingo. Então esteja bastante atento, ok? Bastante atento no seu WhatsAppzinho a partir de amanhã à tarde. Então fique atento aí, tá? O material da semana está lá atrás. É um pendrive que nós fizemos com mais de 20 ministrações dos últimos 4 grandes eventos da igreja. Inclusive toda a convenção está aqui. Toda a convenção. Porque isso não está no YouTube, né? A gente não grava lá a convenção. Então está toda a convenção aqui, uma mensagem mais forte do que a outra. Irineu Gruber, todas as primícias desse ano, todo o aniversário último da igreja, dias de vinho novo que a gente entrou aqui, primeiros cultos. É muita mensagem. Foi um pendrive feito, está no preço bem abaixo, está lá atrás, é o material da semana que você pode estar adquirindo, tá bom? Queria chamar aqui a Hitla, então, que vai estar contando a sua história de vida. Glórias a Deus. Eu não vou falar nada, eu vou deixar ela falar, amém? Queria estar orando pela vida dela, se você puder, estenda as suas mãos para cá.
E eu sei que Deus vai aí falar ao teu coração, amém? Poderosamente nessa noite. Pai, obrigado pela vida da Rita, por aquilo que ela representa, não só na nossa casa, na nossa família, mas representa no reino de Deus. Que o teu Espírito desça como um bálsamo suave e paire sobre ela e sobre os seus lábios, e que ela seja uma testemunha viva de que Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus que muda histórias, Deus é um Deus que faz o sobrenatural no natural, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que a graça e paz esteja com vocês. Eu estou muito nervosa, mas o legal dessa série é que ela não fala só no o que Deus fez por mim, mas ela também mostra quem é Deus, o Deus que cura, o Deus que restaura. E espero que a minha vida, meu testemunho de vida, edifique a sua fé. E que vocês abram o coração de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados. Só que assim, eu agradeço a Ele por Ele me dar essa oportunidade. Só que eu também sou grata a vocês por vocês terem vindo o coraçãozinho aberto para me ouvirem. Amém? Vamos lá. Meu nome é Hitla, tenho 20 anos. Eu vou trabalhar com vocês em tópico. Vou focar na infância, adolescência e depois eu vou para a juventude, que é hoje. Então, eu nasci em Itabuna, morava em Buerarema, na Bahia. Estou aqui em Brusque há 10 anos. E eu vim para cá em 2011, tá? Os meus pais, vou contar um pouquinho deles. A minha mãe morava em São Paulo, o meu pai morava na Bahia, e, porventura, eles se encontraram e tiveram um relacionamento. E os frutos desse relacionamento foi eu e o meu irmão. O meu irmão ele é 2 anos mais velho que eu. Aí abre aspas, hoje ele é casado e tem um filho, fechando aspas. E na gravidez da minha mãe, do meu irmão, foi uma gravidez tranquila, uma gravidez normal. Só que, quando ela deu à luz ao meu irmão, o médico chegou para ela e falou que o corpo físico dela, o organismo dela, não conseguiria sustentar mais uma criança. Então, super tranquilo, eles não pensavam em ter outro filho. Aí, surgiu a pessoa, ela ficou grávida de mim, só que aí começou. Ela começou a ficar doente, ela ficou fraca, emagreceu bastante. E nisso ela teve que ir e voltar para onde ela morava. Ela ia para São Paulo e voltava para a Bahia, porque na Bahia, não tem hospitais bons. Não tinha médicos especializados, nem nada. Era uma cidade pobre. Daí, ela tinha que ir na cidade dela. E, quando ela viu que a situação da doença dela estava piorando, ela não se preocupou em questão de, eu não vou viver. Não, ela queria ter a criança, mesmo sabendo que ela ia morrer. Até quando ela consegue marcar a cirurgia, e ela foi fazer essa cirurgia. Só que nisso, antes ela deu à luz, e depois de 7 meses, ela foi para a cirurgia. E nisso, ela me entregou para a família do meu pai, que os meus avós paternos, né? E ela foi para São Paulo. Só que nisso que ela foi, ela sabia que ela não ia voltar. Então, ela me entregou para os meus avós. E quando ela fez a cirurgia, passou um tempinho, ela não voltou. Ela faleceu. E eu tinha 7 meses. E, para mim, durante a minha infância, vai começar.
durante a minha infância, eu falava assim, Senhor, a minha mãe não podia ter filho, ela não podia ter, então eu levava uma culpa sobre mim de que, poxa, eu matei a minha mãe, entende? Até quando Jesus apareceu na minha vida. E eu fui criada pelos meus avós paternos. Aí agora, um detalhe. O meu pai, né, ele, durante a situação da minha mãe, com a gravidez, com a doença, naquela situação ali, ele foi embora com outra mulher. E a minha mãe passou tudo aquilo sozinha. E isso também eu levava, falei, meu Deus, mas tudo bem. E depois que minha mãe faleceu, eu fui criada pelos meus avós paternos, e aí entra a grande história. Os meus avós, eles tinham uma casa na cidade, mas eles trabalhavam na roça. Então, eles recebiam salário e eles sustentavam a casa na cidade, só que essa casa era como um bem material. Eles não moravam lá, eles só iam lá, olhava se estava tudo bem, tudo ok, e voltava para a roça. E a minha infância foi o quê? Foi acordar cedo, trabalhar. Eu comecei a estudar com 6 anos de idade, então eu não fui no prezinho nem nada, eu já fui direto para a primeira série. E nós criávamos galinha, vacas, bois, plantava milho, cana, tudo que a gente plantava, tudo que a gente cultivava, a gente comia. Então, vivíamos disso. A gente acordava cedo, horário, deixa eu trazer para vocês, 6 horas da manhã. O galo cantou, a gente acordou ali. Acordamos, tomamos café e a gente ia trabalhar na roça e só voltava quando escurecesse. Não tinha relógio, a minha infância foi sem relógio. Aquela coisa do sol, da lua, se o sol estava nessa posição, a gente sabia que era meio-dia. Se estava naquela posição, a gente já sabia que estava 5 horas da tarde, por aí. Então, voltamos para casa, a lua aparecia, a gente já sabia mais ou menos o horário. E eu cresci sem energia elétrica, então era na base da vela, na base do lampião, na base da lanterna. Então, assim, não tinha tecnologia nenhuma. Se eu quisesse assistir TV ou algo do tipo, não tinha. Banho. Então, tomar banho. Não tinha banheiro. Era o quê? Pegar água do rio ou da torneira. Água quentinha. Se você quisesse tomar banho com água quentinha, você tinha que esquentar no fogão a lenha e tomar banho. Shampoo, sabonete, não, era na base do sabão de coco. Cabelo cacheado na base do sabão de coco. Não tinha creme nem nada. E chuveiro não tinha. Então, era, tipo, se quisesse tomar água, tinha que encher a garrafinha e colocar dentro de casa. Caso à noite você fique com sede, você tomava ali. Ou, se não, tinha que pegar lá fora na torneira. Certo? A minha roupa era o quê? A minha roupa era... Eu só tinha uma roupa para sair. Então, sempre quando a minha avó ia na cidade, na casa dela, eu só tinha uma roupa. Então, tênis eu não tinha, calça jeans eu não tinha, era bota ou havaianas. A bota era para trabalhar. A havaiana eu usava dentro de casa, ou ia sair com a havaiana, porque era moda. Todo mundo tinha. E as minhas roupas, só tinha uma camiseta, tinha a roupa de sair, a roupa de ficar em casa e a roupa de ir para a roça. E sempre a mesma roupa. Nunca roupa diferente, bonitinha, eram roupas usadas, que às vezes as outras pessoas davam para a gente, né? Como era a minha casa.
A minha casa, vocês entravam, não tinha mesa. Se vocês quisessem sentar, se eu quisesse sentar, tinha que sentar no chão, né? Porque era uma casa de madeira na roça. Tinha que sentar no chão, porque tinha o meu quarto, o quarto do meu irmão, o quarto dos meus avós, a sala, a cozinha, tudo junto e misturado, e lá fora o fogão a lenha. E se quisesse sentar, sentava no chão, escutava o rádio, né? Porque eu também cresci escutando o rádio. E eu vou usar bastante "e". Deixa eu ver. A comida. A gente plantava, então a gente comia o que a gente plantava. A minha avó, ela ia bastante na feira. Na feira, aqui na cidade, tipo com roupa, tipo, eu imagino a feira da FIP. Todos conhecem, né? Lá na Bahia é um pouquinho diferente. É a feira onde tem um monte de comida. Então, se tinha a barraquinha da carne, a barraquinha do alface, a barraquinha da banana, e era assim. Então, todo final de semana, a minha avó e eu, nós íamos para a feira. E o que acontecia? Daí lá ela conseguia comprar carne, conseguia comprar coisas que a gente não tinha, só que o básico. Mas o principal que ela comprava era farinha e carne, que era o principal e o que a gente mais comia. E, para ir para a feira, nós acordávamos 4 horas da manhã. Por quê? Porque onde eu morava, para você descer o morro, gente, a ladeira, o morro, era de mais ou menos 1 hora. Então, você tinha que acordar bem cedinho para você descer o morro de 1 hora, chegar lá no ponto, e o horário do ônibus era bem específico. 6 horas da manhã, o ônibus passa e não tinha, o que chorar, porque não vai ter outro ônibus. Se já em Brusque, os ônibus, né, lá não tem nenhum. Então, se você perdeu o ônibus, tinha que pedir carona para alguém. Se alguém tivesse misericórdia de você, dava carona para você ir para a feira. E daí, acordávamos 4 horas da manhã, descíamos a serra, chegamos na feira, pegamos o ônibus, chegamos na cidade. E na cidade, o que acontece? Eu ajudava a minha avó, então eu tinha uma pochetinha, eu tinha um boné, porque se o sol esquentasse meio-dia, nós não tínhamos barraquinha, era na base do sol mesmo, e eu ajudava a minha avó a vender as coisas. Então, alface, um exemplo, 50 centavos, e eu estava ali ajudando ela. E nisso, passavam outras crianças da cidade, com tênis, com roupinhas bonitinhas, né? E eu não tinha nada daquilo. E lá na frente eu vou trazer esse exemplo e vou falar uma coisinha para vocês. E elas tinham aquilo, e eu olhava, e eu ficava, legal. Mas eu estava sempre ali com o coração muito grato, porque eu tinha essa infância, mas eu não era uma criança triste, uma criança que murmurava, uma criança que não estava satisfeita. Não, era a minha realidade ali. Então, eu estava feliz com o meu chinelo, com a minha roupa, com o meu bonezinho, com a minha pochete. Tá? E eu amava quando a minha avó, né, nós íamos ali e ela comprava um sonho. Todos conhecem sonho. Porque era a única coisa, digamos assim, boa, né, gostosa, que uma criança ama comer, que eu comia. Por quê? Porque eu não comia essas coisas. Então, era feijão, arroz, carne, frutas. Então, eu não comia bolachinha recheada, nada disso. Tá? E também porque os meus avós, eles não tinham condições de comprar. Certo? Aí, ok, deu ali a feira, o sol quente, ninguém queria mais comprar nada, todo mundo ok, voltávamos para a roça. E dali subi o morro de novo, de 40 minutos, cansada. E, de vez em quando, o meu avô, ele ia encontrar a gente com um burrinho. Por quê? Esse burrinho,
ele nos ajudava a levar as coisas da feira para poder vender, porque nós não conseguíamos levar todos nas costas, né? Por ser cacho de banana, jaca, algo do tipo assim. E, gente, nós matávamos os animais e comia. Tatu, teiu, lagarto, paca. Então, tinha um animal chamado saruê. Muito fedido, muito fedido. Então, para ter noção, a minha avó tinha que queimar o pelo dele, fazer toda a higienização ali para poder comer. Mas ele era muito bom. E muito bom. Para ter noção, né? Como eu comia? Então, pratos, nós não tínhamos todos iguais. Era panela ou na vasilha. Para vocês terem noção, eu não comia de colher, né? Porque também não tinha para todos, mas a nossa realidade ali era tacar farinha, fazer bolinho e comer. Então eu não comia de colher, né? E banhos, já falei, que não tinha chuveiro, era na bica, que era um cano também que ligava a um rio. Então, esse cano estava com água o tempo todo. Então, assim, no dia de calor, no dia quente mesmo, nós tomávamos banho na bica, que era água direto do rio. Os horários, nós acordávamos com galo. Nós tínhamos criação de galinhas também. E cachorro, animais, tipo gatos, né? Ok. Uma coisa bem engraçada. Lembra que eu falei que eu ia na feira junto com a minha avó? Então, quando a gente ia para o ponto de ônibus, né, nós passávamos pela cidade ali, a pé, toda linda, maravilhosa, a pé. Como eu não tinha TV, então tinha algumas lojas que tinha TV. E o que acontecia? A pessoa ia, aí tinha TV, a pessoa parava e ficava. Aí eu ficava de olho na TV e de olho na minha avó. Quando eu vi que a minha avó estava lá, eu saía correndo, olhava o vizinho e ficava assistindo TV. Gente, eu amava assistir desenho. Aí eu ficava de olho na minha avó ia, eu saía correndo. Eu amava quando ela parava para conversar com alguém. E se alguém tinha TV em casa, eu ia direto para dentro para assistir TV, porque eu não assistia TV. E também, quando eu entrava nas lojas, cara, era um monte de guloseimas, né? Bala, pipoca, e eu ficava assim, admirando e tal, mas a minha avó só tinha condições de comprar mais ou menos uma bala para todos nós. Então, mas ela conversava comigo certinho, falando que não tinha como comprar, né? A escola, então, o meu material escolar, ele era encapado com jornal. A minha mochila da escola era uma sacola de mercado. Os meus lápis de cor eram o menor de todos. E lápis, borracha, o básico. Indo para a escola, tinha que descer o morro e estudar numa casa, porque lá as séries, elas eram misturadas. Se eu era do 4º ano, do 3º, do 1º, eram na mesma casa, só que com conteúdos diferentes, né? Então, aí descia aquele monte de criança, meio-dia, para estudar, e com materialzinho ali contado, né? A condição da escola era o quadro, as cadeiras, lanchinho da tarde, às vezes não tinha, e era assim. E por eu não ter, né, uma mochila, sempre usei uma sacola, o meu sonho era ter uma mochila, né? E antes disso, antes desse sonho de eu ter uma mochila cor-de-rosa, uma mochila de rodinha e tal, aí eu vou trazer outra coisa. Eu, com 5 anos de idade, vocês lembram que meu pai ele foi embora,
E com 5 anos, ele voltou. Só que quando ele voltou, ele não veio para ver meu irmão e eu, mas ele veio para ver o meu primo que tinha nascido. E nisso que ele veio, eu fiquei feliz assim, mas ele trouxe um presente para mim. Não, na verdade, ele trouxe 2 presentes. Aí o que acontece? Ele trouxe uma mochila do Homem-Aranha para uma menina e ele trouxe uma sandália que não coube no meu pé. E quando eu vi que ele trouxe a mochila do Homem-Aranha para mim, eu fiquei assim. Ele trouxe a mochila do Homem-Aranha para o meu irmão e para mim. Aí eu fiquei, né, toda feliz com a mochila e tal, mas eu fiquei triste porque eu não era rosa, não era de menina. Mas, né, e o sapatinho que ele trouxe para mim não coube no meu pé. E eu fiquei muito triste também porque eu não tinha sapatinho e o único que eu ganhei, ele não coube no meu pé. Isso, um detalhe que eu vou trazer aqui. Isso também marcou muito porque algo engraçado. Por muito tempo, eu achei que meu pé era grande demais. Meu pé era enorme demais. Até quando Deus me levou e trouxe isso no meu coração, falando que foi algo que aconteceu na minha infância, que marcou na minha identidade. E a questão da mochila que meu pai não trouxe certa para mim, isso marcou a questão da minha crise também com bolsa. Eu amo ter bolsa. Amo ter bolsa, até quando eu consegui me controlar aí, né? E também por eu não ter tido uma mochila, né? Eu já consumir as bolsas me fez bem assim, certo? Aí fecha isso, tá? E por eu não ter ganhado a mochila que eu queria, meu sonho era ter uma mochila que eu queria, né? Até quando um familiar meu já morava aqui em Brusque. E ela ligava pra gente, né? Essa pessoa ligava pra gente e ia visitar a gente final do ano, assim. E ela perguntou pra mim o que eu queria. E eu falei assim: eu quero uma mochila de rodinha, rosa e tal. Eu dei tudo pra ela, né? E ela trouxe exatamente a mochila que eu queria. Beleza, ganhei a mochila, toda feliz. Ela voltou pra cá. Ela foi, levou e voltou. Aí pensa, eu fui para a roça com a mochila de rodinha e para mim ir para a escola, gente. Eu toda feliz colocava o material e saía a mochila pá, 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 nas pedras. E meu avô falava assim, que dava para escutar de longe que era eu que estava indo para a escola. Até quando eu fiquei assim, não dá. E para subir também, né? Para subir o morro, ela sempre ficava para trás e eu não conseguia levar. Até quando eu desisti desse sonho e usava ela só para brincar dentro de casa. E eu voltei para minha sacolinha, que era mais prática. E, gente, vou contar aqui 2 livramentos que eu tive na infância. O primeiro deles foi quando eu era bebezinha, né? Eu tive cachumba. E ela foi no nível, essa cachumba que apareceu em mim, não foi cachumba normal. Ela foi no nível bem ruim, assim. E inchou todo o meu rosto e tal. Nisso eu tenho uma cicatriz embaixo do pescoço até hoje. E essa doença, essa cachumba, deixa eu ver. Todo mundo falava para minha avó, né? Precisa levar ela para o hospital, precisa levar ela para ver o que está acontecendo, porque o rosto dela está muito grande, tal. Gente, estava saindo pus e a minha avó não levava, né? Pela condição do hospital, né? Porque onde eu morava não tinha. Até quando ela me levou na cidade onde eu nasci, em Itabuna, e o médico viu, fez a cirurgia, só que não tinha condições,
E por não ter equipamentos, né? Eles abriram meu rosto, fizeram a cirurgia, só que eles deixaram meu rosto todo aberto. E eles me deixaram dentro de uma caixinha lá, de uma incubadora. E a minha avó conta que ela viu moscas, que ela viu todos os bichinhos assim em mim. Até quando o médico chega para minha avó e fala assim que eu não ia conseguir sobreviver, porque não tinham como costurar meu rosto de volta, porque não tinha um equipamento. Aí a minha avó me conta que ela se levantou, ela falou assim: não, eu não aceito, como assim? Até quando ela convocou todo mundo da cidade, por ser uma cidade do tamanho de um ovo, todo mundo conhecia um outro. E ela veio e ela foi e convocou todos, e todos se levantaram em oração, o poder da oração. Ela passou a noite em claro orando, até quando no outro dia o médico chegou e conseguiu trazer o equipamento. E só que antes dele fazer, ele falou para minha avó que, por um milagre, eu conseguia aguentar até o tempo dele fazer a minha cirurgia. E isso foi o primeiro livramento que eu tive, que eu fiquei entre a vida e a morte e a vida. E a minha avó conta essa história chorando, porque para ela não foi fácil ver a bebezinha ali e o médico falar que ela vai morrer no outro dia. Esse foi o primeiro. O segundo foi: eu já estava maiorzinha, já estava ok. E, por morar na roça, nós lavávamos roupa na mão, calça jeans batia na pedra, lavava com sabão em barra, e a gente ia no rio lavar, né? E teve um tempo que nessa fazenda tinha uma lagoa. E nessa lagoa tinha um jacaré. Só que na lagoa tinha um jacaré, tinha um paredão que dividia entre a lagoa e o jacaré. E lá embaixo, né, porque era um paredão, lá embaixo tinha um monte de pedra, tinha árvores secas com os espinhos e tal, e pontinhas, né? E eu e meu irmão, eu amava muito brincar de carrinho, né? Então, pegava uma tampa de uma panela, pegava uma colher de pau ou um graveto, e colocava aqui e saía dirigindo e tal. E eu e meu irmão, a gente teve a excelente ideia de atravessar esse paredão. E ele foi na minha frente, eu fui atrás, né? Aí atravessamos o paredão e tal, estávamos ali. Então, paredão, do outro lado, pedra, e aqui o jacaré. E nós atravessamos, chegou no meio, a minha avó grita: cuidado, jacaré! E nisso a gente olha assim, e o meu irmão, ele passa por mim, e eu caio no paredão de pedra, cheio de árvores secas. E eu não tive nenhum arranhão, eu só desmaiei. A minha avó saiu igual uma louca, né? E ela falou que eu não saí com nenhum arranhadão, assim. Tipo, coisinhas básicas, né? Eu desmaiei. E esse foi o segundo livramento. Por quê? Se eu caísse no lago, o jacaré me comia. Era uma vez Hitler. Mas veio esse livramento, eu caí no paredão e creio que o Senhor me segurou ali. Amém? Vamos lá. Para outro tópico. E em 2010, eu recebi uma notícia. A minha avó veio, conversou comigo. Eu recebi uma notícia que um familiar meu, que já morava aqui, precisava de uma
menina precisava de uma pessoa para ajudar ele a cuidar de um bebê, né? E eu fiquei assim, e a minha avó falou que eu seria essa pessoa para vir e cuidar do bebê. E 2010 foi o ano que a minha avó me preparou psicologicamente, né, que eu ia vir para cá. E eu, gente, toda animada, né? Tipo assim, eu vou para a cidade, ter energia elétrica, ter TV, vou ter meu tênis, vou ter minhas roupas, vou ter tudo. E eu fiquei naquela expectativa. Tanto que quando ligavam para mim, eles alimentavam essa expectativa. Porque falava, quando você vir, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter um computador, você vai estudar em tal escola, e tal, e tal, e tal, e tal. E eu sonhava, né? Até quando chegou o tempo de eu vir, né, que foi em 2011, eu estava na maior expectativa, até quando eu me despedi de lá, eu deixei lá, meu ciclo lá acabou, e eu vim para cá. E quando eu cheguei, vai ser muito engraçado. Quando eu cheguei aqui, gente, e entrei na casa, assim, quando ela acendeu a luz, eu já fiquei, porque eu não tinha luz. Ela acendeu a luz e eu, nossa. Ela me mostrou a casa, né, móveis, mesa, um fogão a gás. E eu toda ali, impactada com a novidade. Quando ela me mostrou o banheiro, eu fiquei assim, meu Deus, um banheiro com descarga. Não acredito, um banheiro com descarga. Aí ela ligou o chuveiro, aí ligaram o chuveiro para mim, um chuveiro que sai água quente, né? Não precisava esquentar água para tomar banho, né? E tinha espelho, tinha tudo. Aí quando chegou no quarto, tinha uma cama grande e tinha um guarda-roupa, né? Me mostraram tudo. Mas quando chegou na sala, que tinha um sofá, que tinha uma TV, né? Eu já não queria saber de mais nada, só sentar para ver o meu desenho. E ali começou. Quando eu tomei o primeiro banho, gente, no chuveiro quente, com 10 anos de idade, 11, eu fiquei assim, falei, meu Deus. Tipo assim, quando eu comecei a usar shampoo, condicionador, aí lavava meu cabelo, passava shampoo, condicionador, eu ficava, meu Deus, que é isso? Isso é muito bom. Porque, gente, o cabelo, né, cacheado, sem shampoo e sem condicionador é maravilha. E ela passava, né, no meu cabelo, e o chuveiro quente, e eu cantava dentro do chuveiro e tudo. E eu amei, né, meu primeiro dia. Aí depois assisti TV. Aí falaram para mim que ia fazer pipoca. Gente, pipoca. E eu amava. E eu fiquei um bom tempo tentando falar, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo isso. Aí, tipo, eu não dormia de noite direito, porque, tem energia, tem banheiro, tem isso, tem aquilo. E ok, né? Então, como falavam para mim que aqui eu ia ter tudo, então eu não trouxe nada. Não trouxe brinquedos, não trouxe nada, porque eu ia ter tudo novo, né? Só que a realidade é muito boa. Porque eu não ganhei brinquedos, começou a passar o tempo, e eu vi que eu não tinha nada daquilo que me disseram que eu ia ter, e eu fiquei. Até quando eu comecei na minha primeira escola. Eu estava muito feliz, porque eu ia começar uma escola de verdade. E eu fui comprar os materiais, né? Chegando lá na loja, porque antes eles me disseram que eu ia ter tudo de material. Aí, quando eles compraram o básico, que era o que eu já acostumava a ter, que era um caderno, né, um lápis de escrever e lápis de cor, e deu.
a mochila, eu tinha que usar a minha, que eu já tinha, e fui para a escola. E a escola deu uniforme, eu já fiquei assim, meu, roupa, né? Uniforme. E antes de começar a aula, eu cheguei e falei assim, eu não tenho tênis para ir para a escola. Como é que eu vou? Tipo assim, eu não tenho, eu vou de Havaianas. Gente, eu era Havaianas. Aí, não, tá. Aí, pegaram e me deram um tênis maior que meu pé, furado. E esse foi meu primeiro tênis. E eu cheguei na escola toda feliz, porque eu tinha um tênis. Eu tinha um tênis, né? Quando ela me deu assim, eu fiquei, meu Deus, meu tênis. Eu fui para a escola, e a escola me deu material escolar, né? Daí, antes, quando eu estudava, algumas escolas eles davam material escolar, né? E eu ganhei esse material, eu toda feliz lá, beleza. E o que eu fazia, né? Depois que acabava a escola, eu tinha que estar no ponto 6 horas, porque o ônibus passava, né, nesse horário. Então, eu acordava bem cedo. No começo, o que aconteceu? Eles preparavam café para mim, eu acordava, ia para a escola, né? Até quando isso parou de acontecer. Teve momentos que eu fui para a escola sem comer, teve. E se eu ficava doente, eu não falava, porque eles não iam fazer nada. Tanto que eu, no ônibus, eu vomitei, eu passei mal. E eles perguntaram, quer que eu chame, né, os teus pais e tal? Eu falei, não precisa. E eu fui doente, eu fui mal mesmo. E chegando lá, aí eu passei mal, aí eles tiveram que me buscar e foi reclamando o tempo todo, porque tu adoece, porque isso, porque aquilo. E eu fiquei assim, né? E eu acordava, ia para a escola, voltava. Não tinha amigos, por opção, porque eu não podia ir na casa de alguém. Eu trabalhava dentro de casa. Então, lavava a louça, secava, limpava a casa todo dia. Todo dia tinha que estar passando pano. Todo dia tinha que estar limpando o banheiro. E hoje, quem é dona de casa sabe que é impossível limpar todo dia assim. E todo dia. Não que é impossível, mas que não é necessário limpar todo dia a casa. E eu limpava todo dia, não fazia nada. Só cuidava. Cuidava do meu priminho. Teve um tempo, uma fase, eu não ia em passeios de escola. Por quê? Não tinha condições. Eles não pagavam para mim, né, ir por condições por escolha. Por escolha deles, né? Eles não deixavam eu ir. Então, teve um passeio da escola que foi gratuito, que a escola disponibilizou o ônibus e tal, tudo certo, né? E eu fui. Só que eu falei assim, eu preciso levar um lanche. Né? Porque a Pro pediu para levar um lanchinho. E eu não, né? Eu cheguei para eles e falei. Aí eles falaram assim, leva um pão com margarina. E eu,
Gente, eu era aquela criança que não retrucava. Falou, fiz. Isso, fiz. E não retruquei. Eu falei, tá. Aí no outro dia, acordei cedo, me preparei, esquentei meu pãozinho com margarina, levei. Aí, e chegando lá, eu vi todas aquelas crianças com lanchinho na mão, com refri na mão, e eu não, né? E eu falei assim, Senhor, obrigada. Obrigada. Obrigada por esse pão. Porque quando eu era criança, eu não comia pão. E eu agradeci. Aí, eu estava ali e veio algumas meninas e me entregaram o resto que elas tinham comido. Sobrou um pouquinho de refri e salgadinho, e elas chegaram e me entregaram. E eu fiquei assim, meu Deus. E eu comi salgadinho. E eu comi o pão e o salgadinho porque eu estava com fome. E foi esse o que aconteceu no meu primeiro passeio de escola. Foi isso. Um detalhe engraçado. Eu lembro que quando eu vim pra cá, gente, a primeira vez que eu entrei no market, gente, eu fiquei assim, isso é um shopping? Isso é isso? Aí, não, isso é só um mercado. E eu, nossa, o market, gente, meu Deus. E quando eu fui para um shopping, gente, vocês não têm noção, eu parecia aquela criança assim, tipo, para onde eu olho. E eu via todas aquelas coisas, mas não conseguia ter. E até quando passou essa fase, eles chegaram para minha avó e falaram que eu teimava, falavam que eu mentia, falavam que eu fazia isso e que não me queriam mais. E a minha avó ficou, que, como assim? E eu cheguei no meu outro familiar e falei assim, eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora. E voltar para a roça. Até quando eles falaram, não, pode morar com a gente, né? E eu me despedi, eles me mandaram embora. Tanto que falaram as coisas para mim que sem necessidade. Porque assim, não falando que eu sou inocente, entende? Eu era uma criança. Toda criança tem um probleminha, uma desobedece e tal, mas não a ponto de falar que não queria mais me ver pintada de ouro, nem pintada de ouro. E aquilo entrou assim no meu peito e eu fiquei, desculpa. E eu fui embora para outro familiar. Aí eu não tinha nada, eu não era cuidada, né? E até quando esse familiar começou a cuidar de mim, aí sim, eu comecei a ter meu pente de cabelo, minhas coisas, minha roupa. Eu comecei a ter coisas assim, porque essa pessoa cuidava de mim, né? E beleza. Eu estudava, né? Ficava em casa. Até quando eu conheci Jesus. Eu comecei a conhecer em 2016, né, na metade ali, mas
aceitei mesmo em 2017. E nesse tempo ali, o que aconteceu? Eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde, ia para a igreja à noite. E a minha rotina era assim, né? Até que chegaram para mim e falaram que eu ia ter que lavar minhas próprias roupas, que eu ia ter que comprar minha própria comida. E eu, tá bom, né? Lavava minhas próprias roupas, comprava o que eu queria comer, né? E eu ficava naquela vida. Escola, trabalho, igreja. E até quando a situação dentro da minha casa ficou bem complicada. Porque sempre quando eu chegava em casa, ou me olhavam de cara feia, ou falavam que eu era isso, ou falavam que eu era aquilo. E aquilo me machucava muito. Sempre quando cada um deles falava que eu era isso, eu era aquilo, eu ficava assim, gente, porque eu amo eles, eu amava eles. Então, assim, isso entrava, mas eu falava, isso não muda, entende? Então, eu ficava, teve uma hora que eu corri para abraçar, porque teve um dia que eu estava muito carente, eu queria muito um abraço, e eu abracei, e me jogaram assim para fora, porque não queria o meu abraço. E aquilo me machucou muito, porque eu amava, eu queria, mas não aceitavam isso de mim, né? E a situação ficou complicada. E até quando eu fui mandada embora de novo. E, gente, eu olho para cada situaçõezinhas assim. Eu lembro que eu não tinha nada. Comecei a ter aos pouquinhos. Mas quando eu era criança eu era amada, né? Aí eu vim para cá. Eu entendi o que eu sentia. O que não é se sentir amada. Porque, gente, eu servia cada um. Para mim limpar o chão, eu limpava. Lavar a louça, eu lavava. Fazer isso, fazia com muito amor. Não reclamava, fazia mesmo. Até que com esse último familiar meu, começou a ser diferente. Eu já estava mais mocinha, né? Trabalhava, chegava tarde da noite, porque eu estava na igreja fazendo MC, ou no culto, algo do tipo, né? Chegava tarde, chegava em casa e começava aquela crise. Gente, para vocês terem noção, eu ficava na rua até 3 horas da manhã, para mim não ir para casa. E eu tinha que acordar no outro dia, cedo, para mim ir para a escola. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela ficava na rua comigo, assim, conversando, sonhando, porque a casa onde eu morava era o último lugar que eu queria estar. Não queria. Eu falei, Senhor, eu fico triste, né? E teve um dia que eu trabalhei, um domingo, eu trabalhava no comércio, e eu cheguei do trabalho, eu ia ministrar à noite, faço parte do Ministério de Dança, eu ia ministrar à noite, e tive meu dia corrido, né? Trabalhei no domingo, ia ministrar à noite e tal, eu só fui em casa me arrumar, e nisso que eu cheguei em casa,
eu sentei assim no meu quarto para me poder me arrumar e abriram a porta assim com tudo. Bah! E eu olhei e falou assim que aquele mês ia ser o último mês que eu ia morar com eles. E eu, fiquei sem razão. E eu engoli aquilo a seco. Vim, ministrei, eu falei assim, Senhor, isso não vai entrar no meu coração. Não vai entrar e tal. Vim, ministrei e voltei para casa. Aí começou a cair a ficha. Tu vai ter que ir embora. Tu vai ter que isso, vai ter que aquilo. Esse ministrei, falo do culto, né? Vim pro culto, fiquei. E voltei. E começou a cair a ficha. E aquela noite eu chorei tanto, que no outro dia eu não consegui ir para a escola. Porque meu olho estava desse tamanho. Cheguei no trabalho, né? Todos escutaram o que eu falei. E naquela noite, naquela semana ali, onde estava caindo a minha ficha, eu falei assim, Senhor, eu posso morar na rua, eu posso passar fome, eu posso não ter nada, mas uma coisa eu não paro de fazer, que é ir na igreja. Uma coisa eu não largo, que é Jesus. Porque todas essas coisas que vieram até mim falando, foi porque eu ia na igreja. Começaram a falar porque eu tinha Jesus. Você é isso? Porque tu só tem Jesus, tu vai na igreja, tu é isso, tu é aquilo. E isso começou e eu falei, Senhor, se preciso for, eu moro na rua, eu passo fome, isso, mas uma coisa você pode ter certeza, eu não largo você nunca. E durante essa semana, o pai, ele teve uma experiência com Deus e ele vai estar falando para vocês. Já vou devolver para ela. Nessa semana que ela foi mandada embora novamente, num histórico de abandonos e de tudo que ela falou, eu tive a maior experiência da minha vida. Até hoje, posso assim dizer. A minha esposa chega numa terça-feira e fala assim para mim, porque igreja é igreja, não é verdade? Quando a Hitler foi mandada embora, simplesmente porque estava servindo ao Senhor e não queria largar ele de forma alguma. Eu me lembro que a Vande e mais alguns irmãos começaram a procurar uma kitnet, panela, um da panela, um colchão. Igreja é igreja, né? Se reúne. Só que a minha esposa, olhando isso, ela disse não e falou para mim, olha, vamos chamar Hitler para morar conosco, vamos dar destino para ela, vamos adotá-la. E eu falei assim, olha, isso é algo muito sério. A minha mente cartesiana, racional, já estava pensando, não, eu conheço empresários, eu vou levantar pessoas que vão entender a causa e vão pagar um ano de aluguel, de kitnet, porque isso é algo muito sério, isso é mexer com uma história. Eu preciso que Deus fale comigo. E a minha esposa orou naquela terça, então Deus vai falar contigo, vai falar na palavra. Porque eu sempre pedi, irmãos, isso é uma coisa que eu sempre pedi que Deus falasse comigo na palavra, é a forma como Ele fala comigo. Eu me lembro que lá na igreja antiga, no prédio antigo, eu fui e tive, até então, uma das experiências que eu não sei se eu vou ter da mesma envergadura ou diferente, porque eu estava, numa quarta-feira, o dia seguinte, quem estava ministrando era o Gui Tavares, lembra dele da cena? E o Gui Tavares estava ministrando louvor, uma unção, uma glória, e eu estava na primeira banquinho, como eu sempre geralmente fico ali, e de repente veio vindo uma nuvem.
Imagina que eu estou aqui nesse púlpito e essa nuvem me cobriu completamente. Eu pensei, não está pegando fogo, não é incêndio, jogaram uma... Não, ela simplesmente me cobriu, era uma névoa e eu não via mais ninguém no culto. Eu não via mais ninguém, aquilo me cobriu. E eu com meus sentidos completamente ligados. E quando eu estou naquele momento, abre uma tela de LED na minha frente assim. E eu começo a enxergar uma passagem bíblica, até porque foi que a minha esposa pediu, fala com ele na palavra. Eu começo a enxergar uma passagem bíblica, eu não sei quantos lembram da mulher Cirofenícia. A mulher que comia migalhas, né? Debaixo da mesa do seu Senhor. E eu vi uma mesa grande, alimentos em cima dos mais lindos e variados, e em cima carnes, frutas e legumes. E na ponta da mesa era uma figura como se fosse de Jesus, naquela minha visão, sentada à mesa, muito serena. E tudo aquilo uau, que eu nunca tinha tido uma experiência tão forte, com sentidos abertos, visão aberta, como foi daquela forma. Mas quando eu olho debaixo da mesa, e eu olho com mais atenção, era a Hitler que estava ali. E entra uma voz, irmãos, aquela voz audível do Pai que tem coisas que não dá para explicar. E aquela voz forte entra no meio daquela névoa e fala assim: ela comeu migalhas a vida inteira. Pegue ela pela mão e faça-se sentar na mesa pela primeira vez na vida. Seja pai sobre ela, dê destino. Cuide dela como ela nunca foi cuidada. E eu caí no chão. Até pensaram no culto, acho que eu estava ali chapadão, né? O Espírito Santo, e estava mesmo, né? O Espírito Santo me tocando e eu caí no chão. E quando eu levantei, aquela fumaça já tinha saído e eu falei: a gente precisa fazer isso urgente. Urgente. Eu preciso me mover nesse sentido. Foi quando a Carol falou com ela. Teve toda uma experiência ali na escola de Esther, que era na formatura da escola de Esther na quinta-feira. Antes da Hitler terminar o testemunho dela e dizer quem é a Hitler hoje, que Deus muda, né? Deus faz coisas extraordinárias. Sabe qual é o maior milagre para mim? Eu vou dizer para vocês qual é o maior milagre para mim hoje. O maior milagre para mim primeiro que a Hitler sempre foi uma moça que eu nunca vi reclamar de nada. Mesmo nos auge das maiores perseguições na igreja, nunca reclamou. Sempre um olhar de grato e um olhar de esperança em tudo. Sempre um olhar de gratidão. O maior milagre para mim hoje, eu falo como pai, não é a fumaça, tela de LED, uma voz audível, é legal isso. O maior milagre para mim é olhar para ela e para minhas outras 3 filhas e eu vejo hoje que é o mesmo amor. Como ela tivesse sempre sido gerada de nós, desde sempre. Isso eu vejo que é o maior milagre. Que Deus faz, que Deus muda, o que Deus une. E o nosso... Quando ela foi para casa a primeira vez, foi algo tão, né? Eu me lembro dela sentada no sofá, olhando assim. Até cair a ficha e a gente entender que ela não estava indo ali para ser uma escrava, mas para ser filha. Mas eu vou deixar ela terminar, depois nós oramos por ela. Quem é a Hitler hoje, né? Depois dessas experiências todas, desse conjunto de coisas que Deus fez e proporcionou na vida dela e na nossa, né? Que eu vejo que ela é um presente para nós, para nossa casa. Mas eu vou deixar ela terminar. Mais uma coisa engraçada. Eu lembro que eu ia para a formatura da escola de Esther. Eu ia. Só que eu falei assim, como eu tenho que encaixotar algumas coisas, porque conseguiram uma casa para mim, conseguiram algumas coisas, eu vou encaixotar minhas coisas, minhas roupas. Eu estava encaixotando, eu falei, eu não vou na formatura, né? Eu vou ter esse tempo para mim conseguir encaixotar. Beleza. Aí, na quarta, porque a formatura era na quinta, recebo a mensagem da pastora Carol. E eu li a mensagem da pastora Carol. E eu fiquei assim, gente, o que a pastora Carol quer comigo?
Meu Deus! Aí eu comecei a me autoanalisar, né? Falei, será que eu fiz alguma coisa e tal e tal? Aí eu fui responder, oi. Aí eu li a mensagem de novo, não era eu preciso falar com você, era nós precisamos falar com você. E eu fiquei assim, o pastor André, a pastora Carol, querem falar comigo, Senhor. Aí, beleza, né? Fiquei bem tranquila, bem tranquila. Fui na formatura, né? Cheguei na formatura, foi no ópera, né? A maioria conhece o ópera. Subi a escada, fui subir a escada, a Letícia, ela vem e me abraça. Me abraçou. Aí soltou e começou a brincar. Comecei a subir a escada. Nisso, a Letícia estava bem assim, ó. E eu subindo, a Letícia. E eu subindo, e a Lili. Aí ela foi me visando assim, ó. Parada na escada. Aí eu sentei, ela estava assim, ó. Aí ela saiu e começou a brincar. Aí eu sento, bem tranquila assim, né? Porque eu fui lá em cima. Beleza, sentei. Aí tava a Sara. Toda hora eu falei assim, gente, as filhas do pastor não é normal, não. Meu Deus! Aí eles estavam o tempo todo assim, até quando começou a formatura, ok. Antes disso, a Lele veio e me entregou a bolsa dela, sentou no meu colo. Ah, cuida da minha bolsa. E saiu, foi brincar. Eu fiquei, ok. E até quando vieram e falaram pra mim, gente, eu não respondi sim nem não, eu só sei que eu já estava lá dentro. Estava lá morando já, filha do pastor. E muito engraçado. E gente, hoje, eu não sei se já falei minha idade, eu não lembro, mas enfim, eu tenho 20 anos. Hoje eu faço a faculdade de bacharelado em Educação Física, tenho uma carteira de motorista, a primeira pessoa da minha família que terminou a escola, que está começando a faculdade e que tem uma carteira de motorista. Primeira pessoa da minha família. E toda vez que eu lembro da minha infância, da minha história, eu lembro da principal coisa. Eu olhava, sempre tinha um olhar de esperança. Lembra do pãozinho, com meu pão de margarina? Volta lá quando eu estava com meu pochete, meu chinelo havaiana, meu bonezinho na feira, passava as meninas e eu falava assim, um dia eu vou ter isso. Com meu pãozinho de margarina eu falava assim, hoje eu não tenho, mas amanhã com certeza eu vou ter. Hoje eu não tenho essa cama boa, incrível, mas amanhã eu vou ter. Quando eu era criança, eu olhava para o céu assim, eu não conhecia Jesus, né? Mas eu olhava assim e falava assim, eu creio, eu tenho comigo que existem dias melhores. Existem dias melhores. Eu subia a serra, descia a serra, trabalhava. Quando eu não tinha aquele abraço, eu chegava no meu quarto e falava assim, eu sei que tem uma pessoa que tem esse abraço. Eu sei disso. Gente, uma experiência incrível, que ninguém sabe. Foi quando eu comecei a vir no culto dos jovens. E eu comecei a vir no culto dos jovens e tal, né? A pessoa quieta, bem sociável. E beleza, eu falei assim, Senhor, eu nunca fui abraçada com amor. Eu nunca recebi um abraço, né? E beleza. Conversei com Jesus ali e veio na minha cabeça cumprimentar o pastor Léo. Eu fui, abracei o pastor Léo e quando ele me abraçou, eu fiquei assim, eu me senti muito amada. Eu nunca falei isso para ele, mas quando ele me abraçou, eu falei, Jesus, eu sei como é que é o teu abraço. Eu me senti amada quando ele me recebeu. E ali foi a maior experiência de amor que eu tive
com Jesus, porque eu senti Jesus abraçando através da vida dele. E aí Deus começou a falar comigo através de sonhos, falar do meu ministério, falar da minha vidinha, para mim não desistir, para mim continuar. E eu vou pedir para vocês se levantarem. E ai, Deus. Tudo na vida tem um propósito. Tudo. A tua dor, tudo que tu passou tem um propósito. Nada é em vão. Nada. Por mais dolorida que seja, a tua dor vai curar outras vidas. O que tu viveu, pessoas vão se inspirar em você. E tenho certeza que não só a minha vida, o que Deus fez por mim, mas tenho certeza que Deus já fez grandes coisas na vida de cada um de vocês. E que vocês não percam o olhar de esperança. Tá difícil, mas tem um dia melhor. Eu não tenho, mas existe algo. Tem algo melhor no dia de amanhã. E eu quero que vocês fechem os olhos de vocês e vocês agradeçam. Coloca diante de Deus alguma dificuldade, algo que vocês nunca tiveram. Coloca isso. O que vocês têm hoje. Seja grato pelo que vocês têm hoje. Antes de acontecer toda essa história com ela, o Senhor falou para mim 6 meses atrás: eu vou fazer algo no seu ministério, na sua vida, que vai marcar, será o selo de paternidade sobre você e sobre a tua história. A gente pensa que Deus vai me dar uma igreja, então mais um. A gente vai imaginando algumas coisas. Mas na verdade, ele assim, vai ser algo que vai marcar a tua paternidade numa geração. Então foi quando Deus nos deu a Rita, né? Quando ela veio foram adaptações, mas ela é muito tranquila, então não tinha dificuldade nenhuma. A Catarina, desde o primeiro dia, olhou para ela e chamou de Mo. Mo, e a gente nunca entendeu até então por que ela deu o apelido da Rita de Mo. Aí nós fomos entender que ela estava falando amor. Para a Catarina, desde o primeiro dia que viu ela, para ela era amor, expressão de amor. E até hoje a Catarina é Mo. Então quero orar pela sua vida. Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus que muda histórias, Deus é um Deus que faz o órfão ter família, faz o solitário viver em união, em unidade. Ele muda rotas, e o que eu sempre aprendo com a Rita é que toda a vida dela, ela nunca murmurou, mas sempre teve esperança. Quando ela tirou a carteira dela, dirige até a Ranger lá, aquela caminhonete zona veinha lá, e é uma bênção na nossa vida, é um verdadeiro presente de Deus para nós. Rapidinho, né? A nossa princesa, mais uma princesa na nossa vida, né? Nossas 4 meninas aí. E tem a história dela, tem a nossa. Alguns falam, nossa, né? O que vocês fizeram. E, gente, é muito pouco comparado ao que Jesus fez por nós, né? Através de Jesus, o Senhor nos adotou, né? E que isso possa mexer no teu coração também. Eu sempre tive um sonho de adotar, sempre. Quando eu comecei a namorar com o André, eu falava, eu quero adotar um dia. Ele ficava assim e tal. Ainda vim no carro com a Sara falando, não imaginava que ia ser uma mulherão desse, né?
Mas Deus faz tudo perfeito. Então que Deus possa mexer no teu coração nesse sentido também, né? Não só a gratidão, a tua vida, o que Deus pode fazer, o milagre, mas também você poder replicar só um pouquinho do amor de Jesus pela sua vida. Amém? Vou orar encerrando esse culto para você ir embora para sua casa sabendo que o nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Lá tem os homens, o Pierre, tem os materiais, isso aí você vê depois. Mas que você saia com essa palavra, esse testemunho de vida ao teu coração. Semana que vem é o pastor Léo, né, pastor? O ano que vem é o Léo e a Pri. Pai, obrigado. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por ser um Deus presente. Obrigado pela Rítila, por toda a sua trajetória. O Senhor aguardou até esse momento. Que a vida dela seja um farol, aonde ela passar, Senhor, vidas possam te conhecer. Porque ela decidiu, inclusive, morar na rua, mas não te largar. Não largar o teu amor, não largar a tua presença. Que se levantem mais pessoas assim, Senhor, que estão dispostas a abdicar e a renunciar o que for, mas não te largarão, não abandonarão aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Que o testemunho dela seja um exemplo não só de superação, de fé, de esperança, mas principalmente de alguém que não abrirá a mão de nada, nada, para estar na tua presença. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, cada família, abençoa cada pessoa que nos assiste pelas redes sociais. São tantas pessoas que disseram que estariam sintonizadas nessa noite, no Brasil, fora do país, e que nas suas casas recebam, Senhor, desse amor, recebam desse testemunho, recebam dessa palavra, porque o que Deus fez, Ele faz e continuará fazendo em todos. Despede o teu povo em paz e segurança, de volta para os seus lares. Dá uma semana de bênção, Senhor, e que possamos sair envoltos dessa névoa de glória e da tua presença nessa noite. Somos gratos a Ti, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, os amados. Vão em paz, queridos, Deus abençoe e até semana que vem. Oh, impressionante.